sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de História. Videoaula esta destinada às turmas de 7º ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa quarta videoaula, vamos dar continuidade ao capítulo 3, Mudanças na Europa Feudal. Nas videoaulas anteriores, vimos todo esse processo que foi ocorrendo no continente europeu a partir do século XI, processo de mudanças esses que se iniciaram no campo, onde vivia a maior parte da população e onde se estruturava, além da sociedade, também a economia. Então, com o aumento da oferta de alimentos, ocorreu um processo de aumento da população, onde no século seguinte se viu aí um aumento bastante significativo da população europeia. Esse aumento da população teve como consequência direta um aumento do comércio, um crescimento de novas cidades, da atividade urbana, da atividade comercial, artesanal, mercantil. Esse renascimento, digamos assim, do comércio teve também como consequência o nascimento, o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, pessoas que viviam nas cidades e trabalhavam com atividades urbanas destinadas e vinculadas diretamente com o comércio e as atividades financeiras. Então, nós tivemos, esse processo de mudanças, de causas e consequências, como o revigoramento do comércio, das cidades, a burguesia, então, que trabalhava com essas atividades financeiras e dedicava-se a um novo tipo de uso do conhecimento, como o cálculo e a escrita. Então, o cálculo e a escrita passaram a ser cada vez mais valorizados. O sentimento de liberdade que as cidades passavam, como vimos, muitas cidades buscavam se libertar do domínio dos senhores feudais, da nobreza ou mesmo da igreja, literalmente comprando a cidade. O aumento das trocas culturais entre o Ocidente e o Oriente, trocas culturais essas que foram intensificadas a partir do período das Cruzadas. Vimos na nossa última aula esse acontecimento, as Cruzadas, as guerras religiosas entre cristãos e muçulmanos pela posse de Jerusalém, da Terra Santa. Além desse motivo religioso, as Cruzadas também tiveram, cada grupo social ali participando tinha o seu interesse próprio. Então a burguesia tinha interesse em intensificar o comércio, trazer produtos de outras partes do mundo, do Oriente Próximo, do Oriente Distante. A nobreza queria conquistar terras e mais dinheiro, mais poder. Então, cada grupo social com seu objetivo próprio. Então, tivemos uma intensa troca cultural entre a Europa cristã e o Oriente Islâmico, o Oriente Próximo Islâmico. Temos essas duas imagens aí de dois templos religiosos que representam bem, a igreja, a primeira à esquerda, a igreja cristã, e à direita temos aí uma mesquita islâmica. Então, essa troca cultural vai ter uma repercussão nos séculos seguintes no renascimento artístico e cultural, nessas novas ideias que foram propagadas, a ciência, a literatura, a arte, as artes plásticas, a pintura e a escultura. Então, todo esse contexto aí também favoreceu o surgimento das universidades. Então, as universidades são fruto aí desse período final da Idade Média, dessa nova visão de mundo, buscando conviver com o pensamento religioso, mas com o passar do tempo tentando se afastar um pouco desse pensamento religioso e vindo um pensamento mais crítico e racional. Então, nós temos aí a universidade. A universidade foi uma criação medieval. Era uma associação de professores ou de alunos com a intenção de buscar o conhecimento. Parecidas, em alguns aspectos, com a estrutura das universidades que nós temos hoje, mas, ao mesmo tempo, ainda por se tratar de um outro contexto, de um outro período histórico, as primeiras universidades elas não contavam com a estrutura física que nós temos hoje, prédios próprios, prédios grandes, com alas separadas para cada curso, para cada disciplina, para cada área de estudo. Então, eram mais, no início, nos seus primeiros anos, nas primeiras décadas, essas universidades elas eram mais, então, digamos, assembleias, ou de educadores, de professores, ou de alunos, onde ocorriam debates, mostras, mostras de conhecimento, de novas pesquisas. A Universidade de Bolonha, na Itália, que, segundo consta, é a primeira universidade da Europa, ela foi criada de uma associação de alunos e destacava-se na área do direito. Um exemplo, então, da Universidade de Bolonha. Ela surge como uma reunião de pessoas que buscavam, então, debater essas leis, e ter um estudo mais
aprimorado das leis, do direito. Já a Universidade de Paris, na França, ela nasce de uma associação de professores, de médicos, de mestres, né, que se dedicavam, então, ao aprimoramento do estudo da medicina. Então, nós temos aí a primeira universidade da Europa, né, foi a Universidade de Bolonha, hoje Itália. Né? Lembrando que quando nós falamos Itália, nesse período não havia o país Itália como tem hoje, né? Não tinha ocorrido ainda a unificação. Eram vários principados, reinos ou mesmo repúblicas, né, na região que compreende hoje a Itália. Então, nós temos a primeira universidade da Europa, foi a Universidade de Bolonha, no século XI. Né? A universidade ela era formada geralmente por 4 faculdades. Tinha uma estrutura baseada em 4 áreas, 4 disciplinas, 4 ciências. As artes, né? A medicina, o direito e a teologia. Então, nós temos aí o estudo das artes plásticas, o estudo do corpo humano, o estudo das leis e o estudo da religião. A teologia, nesse caso aí, bem no início, era uma mistura tanto do estudo da religião, como o nome diz, né, da teologia, quanto também da filosofia, do pensamento filosófico, né, buscando já trazer aquele pensamento filosófico da antiguidade grega, da antiguidade romana, uma característica que vai ser bastante importante nos séculos posteriores, no período do Renascimento cultural. Então, nós temos aí essa estrutura básica de como funcionavam as universidades medievais. As artes, a medicina, o direito e a teologia, onde se reuniam alunos, professores, para debaterem as novas, digamos, modalidades, as novas ideias e as novas ideologias nessas áreas principais. Então, nós vimos aí que a partir do século XI, né, a Europa viveu esse período de virada. As novas tecnologias empregadas no campo, essa maior produção de alimento, maior disponibilidade de alimento gerou uma qualidade de vida maior, as pessoas viviam melhor, tinham mais filhos, essas crianças viviam até a fase adulta, né? Então isso gerou um aumento da população, que gerou um aumento do comércio, um crescimento das cidades, uma troca cultural entre as várias regiões da Europa e as regiões do mundo próximo, o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Tudo ia, digamos, muito bom, muito bem com a Europa entre o ano 1000 e os anos 1300. Só que nós temos aí um período de crise. Né? Então, a Europa viveu aí esse período de crise prolongada a partir do século XV, né? A partir ali das décadas finais do período da Idade Média. Essa crise era caracterizada principalmente pela ocorrência de muitas guerras, também pela disponibilidade, no caso, a baixa disponibilidade de alimentos, que geravam crises de fome, também pelo acontecimento de inúmeras doenças e também pelas revoltas sociais, principalmente no campo, as rebeliões camponesas que ocorriam em várias partes da Europa. Então, esse primeiro fator, digamos aí, a fome, né, ele foi caracterizado, então, pela falta na oferta de alimentos. Ora, professor, o senhor disse ali que a partir do século XI, é o pontapé inicial do capítulo, né, as novas tecnologias geraram uma maior produção de alimentos. Tinha muito alimento disponível para a população. No início, sim, século XI, século XII, você tinha ali uma maior oferta de alimentos. Isso gerou um aumento da população. A população, então, agora tinha uma qualidade de vida maior, melhor, e passou, né, a viver mais. Consequentemente, foi aumentando. Porém, o que ocorreu foi que o aumento na produção de alimentos foi muito menor do que o aumento da população. A população, em questão de 2, 3 séculos, aumentou num ritmo muito acelerado, até que chegamos a esse ponto de quebra, esse ponto de ruptura, onde tinha tanta gente e tão pouco alimento disponível para acompanhar esse ritmo acelerado de crescimento da população. Então, quando você encontra uma situação dessa, onde pouca oferta de alimento, geralmente vai arrebentar no lado mais fraco da estrutura da sociedade europeia feudal, onde você tinha a nobreza, você tinha o clero, os membros da igreja, você tinha a nova classe social, a burguesia, que eram os 3 grupos dominantes da sociedade, e abaixo deles, então, você tinha a grande maioria da população, servos, camponeses, e nas cidades ali as pessoas mais simples. Foi nesse grupo social, no maior grupo social, onde essa crise de fome ela estourou, ela arrebentou. Então, nós tivemos
aí milhões de pessoas morrendo de fome, literalmente de fome na Europa aí nos séculos finais da Idade Média. Então, a fome e a baixa oferta de alimentos foi uma dessas características dessa crise na estrutura da sociedade europeia. Além da baixa oferta de alimentos, nós tínhamos aí péssimas condições de higiene. Pensem aí, uma cidade europeia de 500 anos atrás. Hoje a gente sabe, que a maioria das cidades do continente europeu, isso se tratando do século XXI, são cidades altamente urbanizadas, são cidades modernas, são cidades bem estruturadas. Não era o mesmo ocorria há 500, 600 anos atrás, era uma outra realidade. Você tinha cidades mal planejadas, com pouco ou quase nenhum acesso à água potável, sistemas de esgoto também não existiam, as pessoas literalmente jogavam o lixo de suas casas na rua, restos de alimento, e também as suas, digamos, necessidades fisiológicas também eram atiradas literalmente no meio da rua. Então, ratos, pulgas, carrapatos e outros bichos aí que transmitiam doenças eram muito comuns aí nessas cidades. Não só nas cidades, na zona rural também era algo muito comum, nas choupanas, nas cabanas, onde viviam ali os servos e os camponeses. Então pensem aí, uma população gigantesca para os padrões ali, para a estrutura da sociedade, pouco alimento disponível, condições de higiene bastante precárias, tudo isso aí resultaria, não teria como resultar numa grande mortandade de pessoas, ou pela baixa disponibilidade de alimentos, ou mesmo pelas doenças, que foi o que ocorreu a partir ali do século XIV. Nós tivemos na Europa uma das maiores epidemias da história da humanidade, que ficou conhecida popularmente como a peste negra ou a grande peste, mas o nome, digamos, correto dessa doença é a peste bubônica. Então, a fome, que deixava as pessoas enfraquecidas, a falta de higiene, esses dois fatores colaboraram e muito para que a grande peste ou a peste negra atingisse toda a Europa. Em questão de anos, poucos anos, 3, 4 anos, boa parte da população da Europa morreu. As estimativas variam, lembrando estimativas porque não havia uma contagem oficial, não havia uma estrutura oficial de, digamos, aí, de levantamento de dados no período. Mas estima-se que entre 30%, a 50% da população da Europa morreu nesse período aí da peste negra. Então, entre os anos de 1347 e os anos de 1350, ali em meio do século XIV, a grande peste matou cerca de 1/3 da população europeia. E aí, em números, digamos, um pouco maiores, estimam aí até metade da população. A peste era transmitida por pulgas que picavam ratos infectados e depois transmitiam às pessoas. Lembrando, então, que não era a pulga em si, que tinha a doença, ela era um bacilo, fazendo uma comparação, seria com o que nós temos no Brasil, muito da dengue e da febre amarela, o mosquito, o Aedes aegypti, ele dentro do seu sangue, ele tem ali o bichinho que vai transmitir a doença para as pessoas, Da mesma maneira, eram as pulgas infectadas, com o transmissor da peste negra, que mordiam ratos, mordiam pessoas e olha aí, a falta de higiene que ocorria nas cidades da Europa era predominante para a propagação dessa doença. Além do mais, a peste bubônica era uma doença extremamente contagiosa. No contato entre as pessoas, ela era transmitida muito facilmente. Então, quando uma pessoa, um membro da família, ele contraía a peste bubônica ou a peste negra, era muito provavelmente em questão de horas ou mesmo dias ele transmitia essa doença para a família inteira, para os vizinhos. Então, não à toa, olha só esse dado, é um dado bastante assim, até assustador. Em 3 anos, essa doença se alastrou para praticamente toda a Europa. Lembrando que os meios de transporte naquela época nem se comparavam aos meios de transporte de hoje. Então, maior do que a doença, do que a própria peste, era o medo causado por ela. Naquele período onde ainda não se tinha um conhecimento científico como nós temos hoje, onde nós sabemos hoje o período que a gente está vivenciando, o período de isolamento social, hoje a gente sabe,
né, do que a gente deve fazer, naquele período eles não sabiam, então era muito comum essa transmissão. O medo provocado por essa doença era enorme, então temos muitos desenhos, muitas gravuras, muitas iluminuras do período, como esse que vocês estão vendo aí no slide, que mostravam que essa doença, ela atingia todas as classes sociais da Europa. Desde o camponês, desde o servo, passando pelo burguês, pelo nobre e pelos membros do clero. Não importasse sua classe social, sua distinção social, seus bens materiais que você possuísse, a peste ela atingia a todos. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, vamos analisar ela rapidinho, temos aí, digamos, a morte, levando um sacerdote religioso, um membro do clero. Ao lado você vê uma pessoa, né, bem vestida, provavelmente um nobre ou mesmo um burguês, e mostrando então que essa doença ela não fazia distinção das pessoas. Então nós temos aí uma crise de oferta de alimento que levou milhões de pessoas à morte. Posteriormente, nós temos aí as próprias doenças, como a peste negra, que mataram outras tantas milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas na Europa. Né? E junto, né, tanto com essas crises de fome, com a ocorrência da peste, ainda ocorriam também as guerras. Né? As guerras, por incrível que pareça, não paravam. Né? Então, nós tivemos aí nesse período dos séculos finais da Idade Média, uma guerra que durou mais de 100 anos, né? E é assim que ela é conhecida, a Guerra dos 100 Anos, que na verdade ela durou oficialmente 116 anos. Lembrando que não foram 116 anos ininterruptos de guerra, né? Então eles guerreavam por alguns anos, havia um acordo ali de trégua, um cessar-fogo, digamos assim. Alguns anos depois esse conflito era retomado e nesses vai e vens, digamos assim, essa guerra perdurou por mais de 100 anos. Mas o que foi a Guerra dos 100 Anos? A Guerra dos 100 Anos, né, que oficialmente ela se inicia ali em 1337 e vai até 1453, foi um conflito armado entre o Reino da França e o Reino da Inglaterra, que também muito contribuiu para a crise ali do século XIV, século XV, esses dois séculos finais da Idade Média, que a gente está vendo aí esse período de crise. Então pensem aí, numa sociedade onde você já estava vendo ocorrendo baixa oferta de alimentos, já estava ocorrendo doenças como a peste, e ainda você tinha um grande conflito envolvendo dois dos mais importantes reinos, dos maiores reinos ali da Europa, então tudo isso aí ajudou a enfraquecer ainda mais toda essa estrutura, né, que se montava aí o feudalismo. Então, os principais motivos dessa Guerra dos 100 Anos foram a disputa por regiões, né, por territórios, pela região de Flandres, e o fato do rei da Inglaterra querer se tornar rei da França. Ora, professor, mas como é que o rei da Inglaterra quer se tornar rei da França? Lembrando aí que as famílias reais, elas tinham laços de parentesco. Então era muito comum que a princesa de um reino casasse com um príncipe de outro. Esses laços aí, né, iam se criando então laços de parentesco entre as mais variadas monarquias. E foi o caso que ocorreu entre a França e a Inglaterra. Né? O primeiro rei oficial da Inglaterra, né, o Guilherme, o Conquistador da Inglaterra unificada, ele era súdito do rei da França. Então, ao longo dos séculos aí, era muito próxima a relação entre o reino da Inglaterra e o reino da França, até que a gente chega um momento aí onde o rei francês morre, sem deixar um herdeiro direto ao trono, e aí levanta-se, abre-se a questão da sucessão. Então, se o rei não tinha filhos, né, quem vai ser o próximo rei da França? Quem é o parente mais próximo que pode reivindicar o direito ao trono francês? Eis que surge da Inglaterra uma proposta. O rei inglês, então, diz ser parente, ter um grau de parentesco com o rei da França, e ele exige, então, a coroa francesa, né? Tomar posse do reino da França. Obviamente, a nobreza, ou pelo menos a maior parte da nobreza da França, não aceita. Então, nós temos aí esse conflito de interesses. Então, boa parte da nobreza francesa não aceita, né? A Inglaterra invade o reino da França. Então, nas primeiras décadas, nos primeiros momentos aí da guerra, a Inglaterra toma vantagem, conquista algumas regiões da França, só que aí nós temos um período de impasse também, digamos ali, onde ninguém estava vencendo, ninguém, até que chegamos ao final do conflito, né? Nesse conflito aí que durou mais de 100 anos, onde a França
expulsa, né, os soldados ingleses e consegue retomar o seu território, unificar o seu território, né, após a escolha de um novo rei. Então, no início, os ingleses conseguiram várias vitórias e chegaram até mesmo a ocupar a cidade de Paris, capital do Reino da França. Mas o exército do novo rei francês, né, que ao longo do tempo, ao longo do conflito, ele foi escolhido um novo rei, Carlos VII, ele conseguiu libertar a cidade. A partir disso, os franceses conseguiram deter e expulsar os ingleses do Reino da França. Só que aí, essa guerra, né, que por si só, né, já é bem interessante, nós temos aí uma história dentro dessa guerra, uma história de vida bastante interessante também, que é a história de Joana d'Arc, dessa mulher, hoje santa, né, guerreira, que lutou na Guerra dos 100 Anos. Uma jovem plebeia francesa, uma camponesa, que ascendeu até se tornar uma conselheira do rei francês. E hoje ela é santificada, ela é padroeira da França, né? Santa Joana d'Arc. Né? Então, aí no livro de vocês, você tem um box aí contando a história de vida de Joana d'Arc, é uma história interessantíssima, né? Fica aí a recomendação que vocês leiam aí esse texto. Tem um fim trágico também a história de vida dela, como assim de muitos personagens históricos, né? Então fica a dica de leitura para vocês. Então, temos aqui uma imagem representando esse conflito, a Guerra dos 100 Anos, né? Os nobres, os cavaleiros, né? Que lutaram nesse conflito, tanto os nobres do reino da Inglaterra quanto os nobres do reino da França. Numa guerra que durou mais de 100 anos, onde muita gente morreu, milhares de soldados morreram, né? Como boa parte desses exércitos era formado por nobres, a nobreza sofreu muito nessa Guerra dos 100 Anos. Tanto na Inglaterra quanto na França, muitos nobres morreram. Isso causou um enfraquecimento da nobreza nesses dois reinos e na Europa como um todo. Isso veio trazendo também um fortalecimento da burguesia e da figura do rei, né? Então, o próprio rei e os burgueses se fortaleceram, enquanto os nobres, condes, barões, duques, né, se enfraqueceram, foram perdendo o poder. Então, nós chegamos aí às rebeliões. Olha esse contexto: fome, doenças, guerras, tudo isso aí gerou uma repercussão muito grande na sociedade da Europa. Pessoas mortas. A mortandade de pessoas nesse século XIV, início do século XV, foi muito grande, né? Na casa dos milhões de pessoas morreram, né? Por fome, por doenças e por guerras. Então, ocorreu a falta de mão de obra. Você tinha ali feudos, lavouras gigantescas que precisavam de trabalhadores para plantarem, para criar os animais, para cuidarem dessas plantações. Cadê as pessoas? Morreram, né? Por fome, por doenças e por guerras. Então, ocorreu uma diminuição da produção agrícola. Então, agora, a nobreza, que já estava sendo enfraquecida com essa crise, com essa guerra, teve prejuízo. Então, se num ano, digamos ali num exemplo, o nobre estava produzindo ali 1.000 toneladas de trigo, no ano seguinte, essas 1.000 toneladas viram 800, 700, 600, vai ocorrendo progressivamente uma diminuição na produção de alimento. Os nobres, obviamente, eles não queriam tomar prejuízo. Então, o que é que eles fazem? Para compensar os seus prejuízos, a nobreza aumenta os impostos sobre os camponeses. Então, aqueles camponeses que já têm uma vida bastante difícil, na verdade, eles não vivem, eles sobrevivem, né? Pois eles têm que pagar uma série de impostos ao senhor feudal, eles têm que pagar impostos à igreja, né? Agora, essa carga de impostos ela é aumentada, fica ainda mais pesada, e a qualidade de vida, que já era ruim, passa a se tornar cada vez mais. Então, os camponeses reagiram a essa nova cobrança dos nobres, fazendo inúmeras revoltas. Não à toa, as duas maiores rebeliões camponesas que nós temos aí no fim da Idade Média ocorreram na Inglaterra e também na França. Os dois reinos que estavam vivenciando tanto essa crise de fome, quanto a crise de doenças, quanto as guerras, né, como a Guerra dos 100 Anos. Então, nós temos aí a Jacquerie, na França, que na verdade não foi uma rebelião, foi uma série de rebeliões camponesas, né? A maior de todas ali no ano de 1358, quando milhares de camponeses se rebelaram, né, contra os abusos da nobreza, exigindo do rei francês que protegessem eles. E na Inglaterra nós temos ali em 1381 a revolta de Wat Tyler, né? Wat Tyler, desse nome em homenagem ao líder da rebelião. Wat Tyler, então, ele liderou ali milhares de camponeses, né, se rebelando contra os nobres.
Obviamente, embora os camponeses fossem muitos, né, e os nobres fossem poucos, os nobres tinham seus exércitos privados, tinham seus castelos, tinham armas, espadas, lanças, armaduras, ou seja, eles eram muito mais preparados e também muito mais bem treinados para a guerra. Então, os camponeses foram massacrados, né? Militarmente se falando, essas rebeliões foram derrotadas. Porém, elas tiveram uma importância, um grau de significância muito grande. Elas contribuíram ainda mais para o enfraquecimento da estrutura do feudalismo, aquela estrutura onde o camponês tinha que obedecer aos mandos e desmandos da nobreza, pagar o imposto que lhe fosse cobrado. Né? Então, essa estrutura ela foi se tornando cada vez mais fraca, né? E nos fins aí da Idade Média. Então, a parte agora do conteúdo do capítulo 3 a gente encerra agora. Então, fica aqui para vocês a atividade aí do final do capítulo. Nós temos aí, iniciando na página 80, indo até a página 83, nós temos 10 questões. Então, façam um exercício, façam uma atividade que será corrigida na nossa próxima videoaula, na nossa quinta videoaula. Então, tenham todos bons estudos, foquem nos seus estudos, façam a atividade e fiquem em casa. Até mais. Até a próxima.